Aqui diz: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Sem pensar duas vezes, Kratos joga o seu machado. Porém, o machado não retorna pra ele não. Não? O machado não voltou. O que aconteceu? Segure, garoto! O que é isso? É a serpente do mundo. É um bicho? A serpente? Fique calmo, garoto! Eu tô! É incrível! Isso fala! Sim! A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. Isso foi demais. Espera, tem um naufrágio bem ali. Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor. Mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Jormungandr, a serpente do mundo, era quem mantinha aquele lago com a água em um nível tão alto. Após ela acordar, o nível da água baixa, revelando uma estrutura incrível, o grande templo de Tyr, aquele que permite viajar entre os reinos da mitologia nórdica. Pai e filho adentram o templo só para encontrar Brok, que afirmava estar construindo uma lojinha ali. Brok dá a Kratos uma runa da árvore Yggdrasil. Com o portal certo, ele poderia ativar uma entrada para os galhos da árvore e transitar entre esses portais. E Brok também advertiu uma coisa muito importante para o Kratos. E em nenhuma hipótese, nunca, nunca mesmo, mas nunca se joguem da beira, a não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Era com essa runa e com outras magias que Brok conseguiu chegar lá tão rápido. Ele e o seu irmão Sindri usam isso para atravessar entre os reinos de forma rápida e sem serem vistos. Por isso que eles nunca estavam sob ameaça de algum monstro ou criatura, eles sempre passavam despercebidos. Kratos e Atreus atravessaram um portão do templo que dava em direção ao pico que eles queriam chegar, ao pico que eles imaginavam ser o mais alto dos 9 reinos. No caminho eles conhecem Sindri, o anão ferreiro irmão de Brok, que não sabia que Frey tinha morrido e fica muito triste com a notícia. Ele melhora o machado de Kratos e a dupla se despede. Pai e filho conseguem chegar até a entrada do pico, mas a ponte que dava acesso a ela estava coberta por uma névoa negra esquisita. De repente, a bruxa, de antes, aparece atrás dos dois, afirmando que o nome dessa névoa era Sopro Negro e que era impossível atravessá-la sem ter um tipo de magia específica. A bruxa os leva de volta ao grande templo de Tyr e com a Bifrost, a chave que dá acesso aos outros reinos da mitologia nórdica, ativa a ponte que dava para Alfheim, o reino dos Elfos de Luz. Segundo ela, os dois precisavam coletar um pouco de uma energia branca chamada de Luz de Alfheim, tanto para dissipar o Sopro Negro e atravessar aquela ponte, quanto para poder recarregar a Bifrost e poder viajar entre os reinos da mitologia nórdica. Com isso, ela entrega a Bifrost a Kratos. Quando eles finalmente chegam em Alfheim, algo estranho acontece com a bruxa. O que precisamos está lá. Não. Não. Droga, agora O que não. foi? Pra restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado pra não ficar preso, hein? Ela vai ser levada, meu Deus! Ela foi sugada! Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. A bruxa não havia morrido, e sim sido puxada de volta até Midgard.
Isso aconteceu porque Odin a proibiu de sair de Midgard, então era impossível que ela transitasse entre os reinos. Explorando Alfheim, pai e filho se deparam com uma guerra entre os elfos negros de Svartalfheim e os elfos de luz ali nativos de Alfheim. Ao que dava a entender, os elfos negros haviam vencido, pois matavam e trucidavam os elfos de luz, que não ofereciam nenhuma resistência. Eles descobrem que essa guerra já havia durado muitos anos, sempre com um único objetivo: obter a luz de Alfheim para si. Kratos e Atreus são pegos no meio dessa guerra e acabam tendo que enfrentar muitos elfos negros no caminho. A dupla acha um barco e quando começam a remar, Atreus começa a escutar algumas vozes. Hã? Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou... Ah! O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... maligno. Essas vozes na cabeça de Atreus eram parte de um poder oculto do garoto. Ele ainda não sabia controlar, mas Atreus podia ouvir e entender animais e outras criaturas em sua cabeça. Mesmo sem perceber esse dom, Atreus podia sentir quando um animal estava sofrendo ou com medo, por exemplo. Já nesse momento das vozes pedindo socorro, claramente eram os elfos de luz se comunicando com Atreus. Como os elfos são seres mágicos, eles devem ter percebido o dom do garoto e tentado se comunicar com ele, pedindo ajuda. Os dois encontram o templo enorme onde ficava a luz de Alfheim, e após muito se aventurar por lá, enfrentando dezenas de hordas de elfos negros, eles finalmente conseguem destruir um ninho desses elfos e liberar o acesso à luz. Atreus tenta colocar a mão nela, mas dói muito, dando a sensação de queimar. Kratos entrega seu machado ao garoto e decide entrar na luz por conta própria, segurando a Bifrost. Ao entrar, Kratos se depara com um mundo meio ilusivo, como se fosse um sonho. De repente ele escuta uma canção e acredita que seja de Feia, sua esposa. Enquanto ele persegue esse som, o som da canção, ele também ouve ecos da voz de Atreus dizendo que Kratos o abandonou. Quando o deus finalmente acredita estar chegando perto de Fei, Atreus o puxa para fora da luz. Fei! Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei! Você tava preso ali! Eu esperei e você não saía! Então eu puxei você! Garoto! Foi só por um! Momento. Ele ficou muito tempo lá. Não! Você ficou lá por muito tempo! Não sabia o que fazer! Você me deixou de novo! Você nem liga! É impossível. Ele tá doente. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Acredite ou não, mas Atreus esperou Kratos por 2 dias inteiros. O que pareceu ser apenas alguns minutos para o Kratos foram 2 dias fora da luz. E de alguma forma, Atreus conseguiu enfrentar todos os elfos negros que o atacaram, usando tanto do seu arco e flecha quanto do próprio machado Leviatã. Impressionado, porém sem fazer perguntas, Kratos decide voltar a Midgard, agora que ele já tinha a Bifrost carregada com a luz de Alfheim. Porém, ao tentar sair do templo, os dois são surpreendidos pelo rei dos elfos negros. Após uma batalha intensa, a dupla o derrota. Com a morte do rei, os elfos de luz voltaram a reinar sobre Alfheim, se tornando novamente os protetores da luz. E agradecendo muito Kratos e Atreus no processo. Kratos e Atreus retornam a Midgard e, usando a Bifrost, atravessam o Sopro Negro. Dentro da montanha, eles enfrentam uma enxurrada de monstros mortos-vivos, trolls e o caramba 4. Por fim, conseguem acionar um elevador de serviço e começam a subir ao topo do pico. Mas de repente são impedidos por algo gigantesco. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Acalme-se, garoto, e fique atrás de mim!
quê? Esse dragão imenso que soprava raios morava no pico da montanha e se chamava Raislir. Ao chegar no topo, os dois presenciam o dragão tentando atacar Sindri. O azar do anão era que apenas dragões eram capazes de ver os anões viajando pelos reinos, e assim ele acabou pegando Sindri no flagra. Kratos começa a lutar com o dragão enquanto Atreus protege Sindri, e após uma batalha intensa, o filho ajuda seu pai a derrotar o dragão de uma vez por todas. Agora! Tem uma tendinha ali. A gente conseguiu. Com a morte do dragão, Sindri agradece, recompensando Atreus com algumas flechas trançadas de visco. Os dois deixam o anão e finalmente chegam ao pico da montanha. Ao escalarem o que restava, começaram a ouvir vozes. Chegando mais perto, eles conseguem ver 3 pessoas conversando com alguém aparentemente amarrado a uma árvore. Escondidos, eles reconhecem um estranho imortal que havia brigado com Kratos no começo do jogo, e ficam sabendo que ele era ninguém mais, ninguém menos do que Baldur, o deus da justiça, filho de Odin. Os outros 2 homens junto a ele eram Magni e Mod, os filhos de Thor. Eles estavam interrogando Mimir, o deus mais sábio de todos, exigindo que ele falasse onde estavam Kratos e Atreus. Mimir se recusa a responder e os manda embora. Após a barra tá limpa, Kratos e Atreus começam a conversar com Mimir, e ele revela que aquele não era o pico mais alto de todos os 9 reinos. O lugar certo ficava em Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo, em uma montanha que tinha o formato de uma mão com os dedos apontados para o céu. Porém, segundo Mimir, os gigantes haviam bloqueado a passagem para Jotunheim há décadas, e ninguém havia conseguido ir para lá desde então, nem mesmo os deuses. Como eu acabei de falar, Mimir era o deus mais sábio de todos e chegou a se tornar o conselheiro oficial de Odin. Inclusive foi ideia de Mimir fazer Odin se casar com Freya como uma oferta de paz, assim ocasionando o nascimento de Baldur. E Mimir era tão amigável quanto era sábio, sendo bem recebido em todos os lugares que ia. Tanto que os próprios gigantes o presentearam com olhos de cristal de Bifrost, permitindo que ele viajasse entre os reinos quando bem entendesse. Mas assim que Odin ficou paranoico achando que Tyr o havia traído com os gigantes e o aprisionou, ele fez o mesmo com Mimir, só que pior. Odin também achou que Mimir era um traidor e, como punição, arrancou um dos olhos do sábio para impedir que ele viajasse e o prendeu em uma árvore, o visitando para torturá-lo todos os dias sem falta. E quando eu digo sem falta, é sem falta mesmo. Ele fez isso por 109 anos seguidos. Não havia como Mimir ser retirado daquela árvore, nada poderia destruí-la, nem mesmo o martelo Mjolnir de Thor. Ele estava fadado a sofrer pela eternidade. Mimir diz que Kratos e Atreus só conseguirão chegar a Jotunheim com a ajuda dele, e que a única forma de levar Mimir com eles na jornada era cortando a cabeça do sábio fora e depois a revivendo com magia. Kratos lembrou da bruxa que ajudou eles no caminho, e acreditando que ela poderia reviver o sábio, corta a cabeça de Mimir. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Chegando na casa da bruxa, antes mesmo deles falarem oi direito, ela repara nas flechas de visco que Atreus havia recebido de Sindri. Estranhamente, ela fica desesperada, pega essas flechas de visco e as destrói, dizendo para Atreus que elas eram malignas. Após se acalmar dessa atitude estranha e desesperada, Kratos mostra a cabeça para a bruxa, que afirma poder revivê-la. Ela faz umas misturas mágicas e pede para Kratos enfiar Mimir em um caldeirão. Alguns segundos depois, Mimir estava de volta à vida. Eles descobrem que a bruxa misteriosa era na verdade Freya, a deusa Vanir, mãe de Baldur.
Como eu falei anteriormente, ela havia se casado com Odin em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir. Além disso, ela se tornou a rainha das Valquírias. E por mais que Freya tivesse genuinamente amado Odin, ela acabou o deixando por suas atitudes maléficas contra os Vanir e os gigantes de gelo. Odin ficou tão furioso com isso que baniu Freya para Midgard e a amaldiçoou, proibindo que ela saísse de lá e que conseguisse ferir qualquer outro ser vivo. Não importa o quanto ela tentasse, era impossível que Freya machucasse ou matasse qualquer pessoa, animal, criatura ou deus, seja fisicamente ou com magia. Além disso, Odin arrancou as suas asas de Valquíria e a tirou do cargo de rainha delas. Agora, Freya vivia sozinha e isolada de tudo e todos em sua caverna em Midgard, esperando um dia poder reencontrar o seu filho Baldur. E foi por isso que ela meio que desapareceu lá em Alfheim. Toda vez que ela sai do reino de Midgard, algo a puxa de volta, a desintegra e puxa de volta para Midgard. De volta ao jogo, eles se despedem de Freya e Mimir quer falar com a serpente em Jormungandr, pois ela pode saber o que é necessário para visitar em Jotunheim. Então, Mimir assopra uma trombeta que ficava no meio do grande templo de Tyr, e com o som dela, a serpente veio ao seu encontro, mas antes fazendo questão de morder uma estátua de Thor que estava ali perto, só de raiva mesmo, já que ela o odeia. Mimir e a serpente conversam, e ela diz que para chegar em Jotunheim, eles precisariam do cinzel gigante de Tamur. A cobra empurra o templo, alinhando os heróis na direção certa e vai embora, mas não sem antes dizer que Kratos e Atreus eram familiares a ela e que ela também entendia a dor que os dois estavam passando pela morte de um ente querido. Bem estranho. De barco, Kratos, Atreus e Mimir vão até o norte daquela ilha, um local frio e gélido, onde dava pra ver o corpo do gigante Tamur caído. Há muitas e muitas eras, esse gigante era um pedreiro muito habilidoso, que tentou construir um muro gigantesco ao redor de Jotunheim para proteger os gigantes da ira de Thor. Infelizmente, antes de terminar, ele foi morto pelo próprio deus do trovão, e até hoje o seu corpo morto fica congelado, caído para todos se lembrarem do poder de Thor. Só para vocês terem uma noção, ele era um pouco maior que Cronos de God of War 3. Não é à toa que ele é tido como o maior ser de todos os God of War, apenas atrás da cobra gigante, da serpente, a Jormungandr, é claro. O trio tenta chegar até o cinzel, enfrentando vários inimigos no caminho, como os Wolvers, que eram seres tipo lobisomens, e outros trolls de gelo. Kratos tem uma ideia e decide subir até o topo mais alto do martelo do gigante caído e derrubá-lo para chegar ao cinzel que estava mais debaixo da neve. Eles fazem isso, só que toda a destruição e barulheira chamou a atenção de dois camaradas, Magni e Mod, os filhos de Thor. Kratos e Atreus lutam contra os dois em uma batalha muito intensa, onde Mod fica irritando Atreus, xingando ele e falando mal de sua mãe. Mas a luta termina de uma forma trágica, com Kratos matando Magni. Nossa, vai deve ser uma vagabunda pra ficar bom, cara. Eu vou te matar! Atreus, controle-se! Caramba, Como você nem imagina o que... Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Fugiu. Ih, tá piorando, gente. A doença. A febre voltou. Não. Não voltou. Garoto, A Você tosse, voltou também. o sangue. Ele tá doente e precisa da freia. Não! devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu?
Após a batalha, Atreus fica muito enfurecido, tanto que começou a cambalear e até a tossir sangue. Ele tinha uma doença desde quando nasceu, e essa doença era muito mais forte quando ele ainda era bebê, o deixando com febre e outros sintomas. Ela só foi amenizar quando ele ficou mais velho, porém, às vezes voltava com tudo, principalmente quando Atreus ficava com raiva. Assim que o Atreus se acalmou, o Kratos pegou um pedaço do cinzel. Ao retornar para o barco, ele se deparou com um tipo de porta que só poderia ser aberta por esse cinzel e a abriu. Era um tipo de câmara subterrânea e ao descer ele deu de encontro com uma valquíria. Porém, essa valquíria estava meio possuída e atacou Kratos e Atreus. Os dois acabam por matá-la e a sua alma, agora sã, explica o que estava acontecendo. Seu nome era Gunnar e, segundo ela, Odin havia punido todas as valquírias, fazendo elas ficarem em uma forma física, só para se vingar de Freya. Como as valquírias são seres espirituais, ficar muito tempo em uma forma física e um corpo físico as fazem ficarem insanas, por isso que ela tinha se tornado perigosa. Ao matar o corpo físico da valquíria, essa volta a ser uma alma, que é o seu estado normal e são. Inclusive era por isso que Midgard estava recheado de mortos-vivos, justamente porque as valquírias estavam ausentes, já que eram elas que cuidavam dos mortos, os enviando para Helheim caso fossem desonrados ou para Valhalla caso fossem honrados. Gunnar pede a ajuda de Kratos e Atreus para libertarem as outras 8 valquírias que também estavam presas em câmaras secretas em suas formas físicas. Somente assim eles poderiam trazer paz aos mortos dos 9 reinos. Kratos reluta quanto a ajudar, mas ao longo da história ele acaba por salvar todas as 9 valquírias. Inclusive, é através delas que Kratos e Atreus descobrem que Freya também era uma valquíria, ou melhor, a antiga rainha das valquírias. O trio volta ao grande templo de Tyr e com o cinzel ganham acesso ao cofre secreto de Tyr, onde deveriam encontrar um artefato chamado de Runa Negra. Ao entrar lá, eles são surpreendidos por Mod, que solta uma magia de raio em Kratos, o imobilizando. Atreus fica extremamente furioso ao ponto até de desmaiar. Você vai ser o meu novo irmão, depois que eu matar o seu pai! Ups, eu acho que quebrou. Não. Pra trás! Isso não acabou! Agora fugiu. Cara, o garoto! Atreus. Você tem que levá-lo até Freya rápido, não tem outro jeito. Atreus desmaia devido à sua doença e Kratos corre para levá-lo até Freya. A deusa diz que a única forma de curá-lo, pelo menos temporariamente, era com o coração de um troll que ficava em Helheim, no Reino dos Mortos. Ela adverte que o lugar é extremamente frio, ao ponto de nenhum fogo dos 9 reinos conseguir queimar por lá. Ela também diz que o machado Leviatã de Kratos seria inútil lá, justamente por ser de gelo, né? Todos os seres de lá são de gelo. Com isso, Kratos tem uma ideia, e para essa ideia funcionar, ele teria que desenterrar o seu passado. Kratos deixa o Atreus aos cuidados de Freya e pega um barco de volta para sua casa. Estranhamente, o tempo muda. Tudo fica sombrio, com muitos trovões e nevoeiros assolando o caminho de Kratos. Depois de muitos anos, essa era a primeira vez que ele ficava sozinho, mas na verdade não tão sozinho assim. Ai, meu Deus. Atena! Atena.
cabeça. Ao chegar em casa, Kratos remove o assoalho, o mesmo lugar que ele tinha escondido Atreus de Baldur no começo do jogo. E de lá, ele tira o seu passado, a sua sina, o instrumento de morte do fantasma de Esparta. As lâminas. Você não pode se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. E agora, com as lâminas do caos de volta em seus punhos, Kratos vai até Helheim. Como o fogo das lâminas do caos não eram da mitologia nórdica, estes conseguiam ser acesos mesmo em Helheim. E chegando ao Reino dos Mortos, Mimir explica que o tempo ali passa mais devagar do que em Midgard, então se eles fossem rápidos, conseguiriam chegar a tempo de salvar Atreus. Após explorar Helheim, Kratos finalmente encontra o Troll, conhecido como Guardião da Ponte. Ele cuidava de garantir que todos os que atravessassem Helheim realmente estivessem mortos. Ao avistar Kratos, o Troll ataca, e após uma batalha intensa, Kratos finalmente o mata com suas lâminas do caos, pegando o seu coração logo em seguida. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Ele fica colocando a cabeça dele. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Kratos tem uma ilusão vendo Zeus, e Mimir explica que as partes mais profundas de Helheim tinham o poder de invocar o passado e os maiores medos das pessoas para atormentá-las. Isso era parte da punição dos mortos desonrados de lá. Com isso, Kratos faz questão de sair logo dali e retorna até a casa de Freya em Midgard. Com o coração, Freya consegue fazer um tipo de poção que ameniza os males do garoto e o acorda. Ao saírem da casa dela, Kratos finalmente decide contar a verdade para o seu filho. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada. Ele chama ele de garoto. Eu... Posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus.
Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. Ao saber que é um deus, Atreus se impressiona, mas tem a reação normal que qualquer outra criança teria, né? Ele fica intrigado em saber quais são seus poderes e o quão especial ele é. Os dois conversam sobre essas possibilidades no barco enquanto voltavam ao cofre secreto de Tyr. Lá dentro, Mimir explica a história de Tyr e fala que ele era um deus da guerra sábio e bondoso, além de contar que Odin o havia prendido por acreditar que Tyr estava traindo os deuses Aesir, ajudando os gigantes. E o próprio Mimir suspeitava disso, inclusive que Tyr havia ajudado os gigantes a esconderem a passagem para Jotunheim. O trio passa a procurar a Runa Negra, pois só com ela eles poderiam acessar Jotunheim através daquela passagem no pico mais alto de Midgard, onde eles tinham encontrado Mimir na árvore. O cofre ali do Tyr era lotado de armadilhas e quebra-cabeças, que Kratos e Atreus conseguiram decifrar juntos. Porém, ao puxar a última alavanca, Kratos fica preso e um teto cheio de espinhos começa a descer. Atreus sacrifica a antiga faca de sua mãe para parar as engrenagens e consegue salvar o seu pai. Ao finalmente chegar perto da Runa Negra, Kratos fala algo para Atreus do fundo de seu coração. Quando você nasceu, eu fiz 2 facas, usando metais do meu lar e desta terra. Uma para mim. E quando estivesse pronto, uma para você. E chegou o dia. Agora sou um homem, como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. Bonito esse momento. Leiva. Nada. Espera! Ué, A Runa! Você viu? Sim, Tem certeza? eu decorei. Confia em mim. Muito bem. Mire no rosto. Após pegarem, ou melhor, Atreus de alguma forma conseguir decorar a Runa Negra e eles enfrentarem alguns monstros de pedra, os dois saem dali de dentro do cofre de Tyr. No caminho de volta ao pico da montanha, eles encontram Sindri, e sem necessidade alguma, Atreus é extremamente arrogante com um anão. É! A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. tem alguma coisa a ver com a urna ou porque ele sabe que é um deus Tá bom. agora? Isso magoa. Tá. Vamos ver seus equipamentos. É a partir daí que Atreus prova ter entendido errado o conceito de ser um deus.
Na caminhada até a montanha, por várias vezes ele desrespeita Kratos e até mesmo a sua mãe, afirmando que ela não estava certa em várias coisas só porque ela não era uma deusa. Atreus começa a acreditar que por ser um deus, ele era melhor que todos e que as suas ações eram divinas. Tanto que até seus valores pelos deuses nórdicos, seja de admiração, respeito ou até medo, haviam se esgotado, ido embora. E isso se prova quando a dupla chega na entrada da montanha. Ao adentrarem, eles são recebidos por Mod. Porém, dessa vez ele estava completamente abatido, machucado e sangrando. Segundo Mod, Thor o culpou pela morte do irmão e o espancou como punição. Atreus quer matá-lo e mesmo com Kratos dizendo não, o garoto afirma que é um deus e que pode fazer o que bem quiser. Eu disse não. Que isso? Virou a cabeça Nós somos do garoto. deuses. A gente pode fazer o que quiser. É o que falei pra sua mãe antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra minha vontade. Se descontrolou. Você não tá me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos, estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender. Nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Que seja. Atreus continua com a sua arrogância durante todo o caminho até o topo da montanha. Ao chegarem lá, ele desenha a runa negra que havia memorizado e Kratos a ativa com o Cisel de Tamur. Feito isso, o portal para Jotunheim começa a se abrir até que, de repente... Cara, cuidado! Saudade. Ai, meu Deus, ele apareceu. Vá, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Larga Ai, ele! meu Deus. Sério? Baldur, deixa eles! Me leva no lugar! Eu posso qualquer coisa! Boca! Sempre achei que precisasse de você! Mas é só músculo! É um menino que tem o cérebro! Não! Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim! Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. Vai lá, pivete! Foge mesmo! Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você! Ah! Me solta! Calma, garoto! Você ainda não está pronto! Ah, eu tô sim! Garoto, E eu achava a minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não tá nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Atreus! Ele levou o menino. Baldur
Baldur acha a dupla e Kratos acaba quebrando a passagem para Jotunheim enquanto brigava com ele. Atreus se rebela contra o pai, o que o faz ser sequestrado por Baldur. Kratos vai atrás e após uma batalha intensa em cima do dragão de Baldur, ele cai no templo de Tyr e corre antes que Baldur leve Atreus para Asgard. Kratos consegue ativar a Bifrost antes do Baldur e acaba levando todo mundo para algum ponto aleatório de Helheim, o Reino dos Mortos. Após a situação se acalmar, Kratos mostra para Atreus quem é que manda nessa porra. Garoto, Tô aqui! não se mexa! Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. Após o sermão, Mimir diz que eles estão na parte mais profunda de Helheim, onde aquelas alucinações sobre o passado e os pecados da pessoa se tornava frequente. Não é à toa que a poucos passos dali, Atreus presencia a cena onde ele mesmo havia matado Mod e percebe o quão cruel ele tinha sido. Nota, tá? Quando alguém tem uma ilusão, ela é visível para todos e não só para a pessoa que está alucinando. Mais adiante, eles encontram Baldur completamente tomado por uma de suas ilusões. Com essa cena, eles aprendem que Baldur não sentia nada e era imortal por culpa de sua própria mãe, Freya. Com medo de uma profecia que seu filho estava fadado à morte, Freya jogou uma magia nele que o tornava imortal e imune a qualquer dor ou sofrimento físico. Porém, a magia também o tornava imune a qualquer outro tato. Com isso, Baldur não sentia mais dor, prazer, frio, calor, sabor de comida, cheiro, nada, o que tornou a sua vida em algo em vão. E Baldur odiava profundamente sua mãe por isso. Ela não queria que ele morresse, mas ele preferia morrer do que viver dessa forma. E Baldur já estava sob esse feitiço há mais de 100 anos, o que o havia deixado insano. Por isso que ele é tão violento, grita e é tão descontrolado. O trio acha um navio, e Mimir afirma que com ele dava para chegar até o templo de Tyr em Helheim, onde eles poderiam voltar para Midgard. Kratos tem uma ideia, colocando a vela acima do navio e acendendo fogo com suas lâminas do caos, assim fazendo com que o navio conseguisse flutuar. Chegando perto do templo, Kratos começa a ter uma ilusão de como ele havia matado Zeus em God of War 3. E Atreus viu tudo, viu Kratos matando seu próprio pai. Ao pular do navio, eles caíram num cofre secreto de Odin, que ficava escondido no próprio templo de Tyr. Lá, eles encontram um painel que ilustrava Tyr viajando por muitos reinos, até mesmo reinos distantes dos nórdicos, com símbolos que representavam outras mitologias, como a grega, a egípcia, a celta e até a japonesa. Tyr não explorou apenas os 9 reinos nórdicos, e sim todas as partes do mundo inteiro. As mitologias coexistiam de acordo com suas regiões. Por isso que ao destruir os deuses em God of War 3, Kratos destruiu apenas a Grécia e não o mundo todo. Cada região tem seus próprios deuses, criaturas e regras, e Tyr conheceu todas elas. Nisso, Mimir repara que Tyr estava ilustrado com um olho de cristal, igual ao seu. Ao apontar o seu olho para o desenho, é mostrada uma gravura oculta, revelando uma câmara que Tyr escondeu dentro do seu próprio templo. Era assim que Tyr mantinha os seus segredos escondidos de Odin, usando o cristal de Bifrost. Mimir também diz que naquela gravura continham instruções de como construir uma chave para entrar nessa câmara. Acreditando que lá eles encontrariam uma forma de ir para Jotunheim, o trio volta para Midgard e levam essas instruções até Brock, que se recusa a fazer algo tão pequeno. Para sua surpresa, Sindri chega na cena e os irmãos se reconciliam. Animados, eles constroem a chave juntos e entregam aos nossos heróis. Com essa chave, o trio entra na câmara secreta de Tyr e começam a explorar. Após resolverem alguns quebra-cabeças e literalmente virarem o templo de cabeça para baixo, Atreus finalmente aprende uma lição valiosa. Viu só, Mimir?
Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tyr. É por isso que vamos chegar a Jotunheim. Cara, você ouviu isso? O rapaz encontrou equilíbrio. O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Atreus. E é bom ouvir isso. Depois de todo o esforço, Kratos acha uma pedra escura que deixa Mimir extasiado. Essa pedra era conhecida como a Pedra da Unidade e o seu poder era de proteger o usuário enquanto este viajava entre os reinos, ou seja, no vazio da Yggdrasil. Com isso, Kratos tem uma ideia. Lembram-se que o Brock havia dito para nunca pularem da beira da árvore Yggdrasil, a não ser que eles quisessem morrer? Então, com essa pedra, eles poderiam pular de lá sem problemas, pois estariam protegidos. Foi daqui que Tyr se jogou, e a Pedra da Unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim, rapazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Cabeça, meu Deus! Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Ah, como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais. Olha, A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo. Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tyr era esperto. O trio faz isso e aterrissam justamente na ponte de Jotunheim. Tyr havia escondido o acesso a essa ponte entre os reinos, no vazio da Yggdrasil, sendo possível acessá-la sem morrer apenas com a Pedra da Unidade. Ou seja, sim, Tyr tinha ajudado os gigantes, o que foi uma traição para Odin. Ao adentrar a torre, Kratos põe a pedra em um receptáculo, que começa a mover a estrutura inteira. Quando a porta se abre, eles estão em frente ao templo de Tyr, com a ponte realinhada, ou seja, agora era possível viajar para Jotunheim exatamente do mesmo jeito de viajar para os outros reinos. Só que não. Ao tentar acionar a Bifrost no templo para ir a Jotunheim, uma imensa energia os impede de passar. Segundo Mimir, essa energia só poderia ser refracionada usando os olhos de cristal de Bifrost, e ele não conseguiria fazer isso porque só tinha um. Porém, ele acredita que Brock e Sindri possam saber onde Odin escondeu seu outro olho. Eles falam com os anões que explicam que há muito tempo Odin os procurou para construir um templo com um compartimento secreto, mas eles se recusaram, pois não queriam ajudar os Aesir. Só que, segundo Brock, Odin construiu mesmo assim, e essa estrutura era justamente aquela estátua de Thor que ficava no lago. O problema é que a Jormungandr havia comido essa estátua, vocês se lembram? Dessa forma, o único jeito de achar o olho era procurando dentro da própria serpente. Mimir fala com a serpente que permite que eles entrem na boca dela. Com um barco, os três são engolidos e passam a procurar pelo olho em meio aos destroços da estátua. Após muito procurar, Kratos acha o olho e o coloca de volta em Mimir. Porém, quando eles estavam prestes para sair da boca da serpente, algo acontece e tudo começa a tremer. Ih, deu ruim. segure bem, tente se equilibrar. O barco tá virando, eu vou! Eu seguro.